compartilhou a live, compartilha essa live aí. Hoje nós vamos continuar a nossa mensagem sobre transbordo. Nós temos falado sobre o capítulo 5 de Efésios. Hoje nós vamos terminar. Nós começamos quinta-feira passada e aí domingo não teve pregação, então não deu para eu terminar. Então hoje nós vamos terminar. Mas antes vamos fazer a nossa declaração de fé. Fica de pé aí onde você está. Fica de pé aí, dá uma respirada aí. Aleluia, Jesus. Vamos lá? Diga comigo: em Cristo eu sou salvo, filho, escolhido, amado, abençoado, perdoado, santo, justificado, selado para o arrebatamento e para as promessas de Deus, a noiva de Cristo, livre da ira de Deus e autoridade para restabelecer o reino. Amém? Glória a Deus. Senta aí, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, pega as suas anotações e vamos transbordar. Nós começamos, aliás, a partir do versículo 21, e nós falamos que o capítulo 5, Paulo vai trazer para nós, capítulo 4 e 5 de Efésios, Paulo vai falar sobre como viver de acordo com a nossa nova identidade. Deixa eu te dizer uma coisa que eu falei aqui domingo, e domingo a gente não teve live. Nós estamos na reta final. Hoje a gente termina o capítulo 5. Domingo a gente nós começamos o capítulo 6. E aí nós vamos terminar quinta-feira o capítulo 6. E aí nós vamos marcar o dia da sua ativação de identidade. Você fica ligado nos cultos, porque eu não vou publicar nenhum flyer, eu não vou publicar nada, eu vou falar no culto, tá bom? Então, se você quiser participar da ativação da identidade, não perde nenhum culto, porque eu não vou divulgar, eu vou falar no culto, igual eu estou falando agora, beleza? Pastor, o que vai ser isso? Doideira, irmão, doideira, tá? Mas vamos lá. Nós paramos aí falando sobre o lugar de transbordo. E a partir do versículo 22, Paulo vai nos ensinar que o primeiro lugar que Deus quer nos transbordar é no casamento. Se você não assistiu essa mensagem, você assiste para trás aí, porque eu não vou ter tempo de voltar. E aí eu falei para você sobre a função do homem, o que é o homem dentro do casamento, e ficou de eu falar da mulher, né? Então vamos falar da mulher agora, versículo 22. Efésios 5, 22. Diz assim: esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido, assim como ao Senhor. Para você que está caindo de paraquedas agora, eu já trouxe uma mensagem, eu já falei sobre o papel do homem no casamento, sobre como que um homem transborda dentro de um casamento. Então você que está chegando agora, eu não estou começando agora, tá bom? Então volta aí que você vai entender sobre o homem. Eu vou começar hoje a partir da mulher, porque eu já falei do homem. Os versículos 21, 22 e 23, Paulo vai explicar o papel do homem dentro de um relacionamento, de um casamento. E ele vai dizer que o homem ele deve amar a sua esposa em um padrão, como Cristo amou a igreja. E eu disse para você que o homem dentro de um casamento, ele foi chamado para representar o Cristo para a sua casa. Então, se você é um homem e você que é casada, se você não assistiu essa live, você volta aí e assiste. Pastor, e a mulher? O que a mulher faz, ou qual é o papel da mulher dentro de casa? Como que uma mulher transborda dentro de casa? Simples. A mulher, ela transborda a partir de um entendimento. Paulo ele vai dizer: esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido. Agora preste atenção. O que é
sujeitar. Diga comigo, estar sob os cuidados, honrar, se submeter. Essa é a palavra mais usada, né? Submissão. Só que a palavra aqui que Paulo está usando é se sujeitar. O que é se sujeitar? Você só vai entender esse versículo se você entender o papel do homem. O homem é o cabeça, o homem é o cuidado, o homem é a proteção, o homem é a direção. O que Paulo está dizendo? Esposas, se vocês encontrarem um homem como esse que eu vou descrever, estejam sobre os cuidados desse homem. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: mulheres, busquem um homem como Cristo, e quando você o encontrar, deixe ele cuidar de você, assim como Cristo cuida da igreja. Paulo não está dizendo que a mulher ela deve ser capacho do homem. Eu sei que as pessoas usam esse texto para difamar o homem. Não é disso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo sobre um homem natural. Paulo está dizendo do homem que tem uma nova identidade. Paulo não está dizendo para todas as mulheres viverem sob submissão de um homem que não tem autoridade. Paulo está dizendo: o dia que você encontrar um homem como Cristo é, o dia que você encontrar um cabeça como Cristo é, o dia que você encontrar alguém que te ame como Cristo, honre esse homem, esteja debaixo dos cuidados desse homem. Em outras palavras, não perde ele por nada. Mas qual que é o problema? A gente não pensa nisso. A gente quer disputar autoridade. Homem não está disputando autoridade com mulher, e nem mulheres disputando autoridade com homem, irmão. Aprende isso. Você que é mulher, você tem a sua autoridade. Você que é homem, você tem a sua autoridade. Agora, dentro de um casamento, é um transbordando sobre o outro. O homem amando a mulher como Cristo, e a mulher reconhecendo Cristo sobre esse homem. Isso é transbordo. Não está dizendo que você deve ser escrava do seu marido. Que hora que você leu isso na Bíblia? A Bíblia está dizendo às mulheres: honre o seu marido se ele for como Cristo. Pastor, mas o meu marido não é como Cristo, meu marido é Adão. Aí a palavra vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra vai dizer que a mulher, quando ela tem sabedoria, ela ganha o seu marido em silêncio. Mas qual que é o problema? Nós queremos combater. Nós queremos brigar. Não é assim que funciona. Use a sua identidade em Cristo. Mas qual é o problema? Você não ativou a sua identidade ainda. Você quer ganhar no argumento. Aprende uma coisa: Adão não se vence com convencimento. Adão se vence com o poder de Cristo. Então, se o seu marido não é Cristo ainda, se o seu marido não entendeu o papel dele dentro do casamento, faz o seguinte: cumpra o seu e deixe que Deus transborde através de você vida para esse Adão. Porque foi isso que Paulo nos ensinou lá atrás. Capítulo 3, se não me engano, Paulo ele disse: deixe a sua velha natureza e se revista da sua nova natureza. Revista-se da sua nova identidade. Por quê? Porque sem identidade não há transbordo. Sem identidade não há homem que sirva a sua mulher como Cristo, e não há mulher que honre o seu marido como ao Senhor. E o interessante é que Paulo diz: sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. E para o homem ele disse: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aprende uma coisa, ele está falando de identidade. Você só vai ser como Cristo se você entender que você tem a identidade de Cristo. E você só vai honrar o seu marido como Cristo se você entender que você tem a identidade de Cristo. Não é sobre coisas, é sobre entendimento. Amém? Então
Então diga comigo, o primeiro lugar de transbordo é o meu casamento. Aí o texto continua, agora nós vamos para o capítulo 6. Porque o assunto é o mesmo. O capítulo é diferente, mas o assunto é o mesmo. O versículo 1 do capítulo 6 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Paulo continua o mesmo assunto, sobre transbordo, sobre como abençoar pessoas. Primeiro ele diz, transborde homem sobre a sua mulher, mulher transborde sobre o seu marido. Agora os dois transbordem sobre os seus filhos. Mas antes de eu continuar, eu vou orar, que eu não orei, né? De novo. Fecha esses olhos aí. Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Eu já comecei a pregar e eu esqueci de orar, mas fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Todas as barreiras, todas as muralhas, nós quebramos agora em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, entendimento, revelação, sabedoria, Pai, da Tua palavra sobre os Teus filhos agora. Eu declaro que os céus estão abertos agora, Senhor. E assim como os céus se abrem, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para o Senhor. E nós te pedimos, Pai, fale conosco, nos ative para transbordar sobre a vida dos outros, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. O lugar de transbordo, primeiro lugar, casamento. Segundo lugar, família. Irmão, preste atenção nisso aqui. Casamento é casamento, família é família. Casamento é marido e mulher. Família é marido, mulher e filho. Isso é família. Tá? É um homem que é pai e uma mulher que é mãe. Não inverte a ordem não, que isso aí não é família não. Tá bom? Então o que é casamento? Marido e mulher, os dois transbordando um sobre o outro. Agora Paulo vai entrar no assunto família. E ele começa dizendo: filhos, obedeçam seus pais, o padrão no Senhor. Perceba que Paulo não está falando de pessoas, ele está falando de princípio, a base, Cristo. Porque você tem uma nova identidade, você pode. Porque você tem... Agora preste atenção, a gente pega esse versículo e quer pregar para Adão. Todo filho tem que honrar pai e mãe. Sim, aqueles que têm uma nova identidade. Porque não há princípio para aqueles que estão em Adão. Adão não honra ninguém. Então Paulo começa dizendo assim, filhos, obedeçam. O que é obedecer? Obedecer é cumprir o comando, cumprir a ordem. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. Paulo ele diz assim: filhos, se vocês estão sob a autoridade dos seus pais, obedeçam o comando deles. Pastor, e o que isso significa? Lembra que eu falei para você que as pessoas perguntam assim para mim: pastor, é proibido, é pecado fazer tatuagem? Não sei, pergunta para os seus pais. Porque a ordem vem deles, é eles que você tem que obedecer. Paulo está dizendo disso, olha, obedeça os seus pais. Por quê? Porque isso é o certo a fazer. Mas eu não concordo. Mas se você está sob a autoridade deles, obedeça. Está entendendo ou não? Só que olha só que interessante, Paulo tem um agravante. Ele diz: filhos, vírgula, obedeçam a seus pais no Senhor.
O que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando o seguinte: todo filho deve seguir as ordens de seus pais, vírgula, até que essas ordens não afetem a ordem do Senhor. Porque o princípio não são pessoas, e sim identidade. A paternidade não é maior do que a paternidade de Deus sobre a sua vida. Só que tem muita gente que pega esse contexto e diz assim: você é meu filho, você tem que me obedecer. Sim, mas se essa ordem fere os princípios do Senhor, eu não posso obedecer. Se você que é pai, manda o seu filho que é cristão, que tem uma nova identidade, fazer algo de errado, que é contra os princípios do Senhor, seu filho tem autorização de Deus para não cumprir essa ordem. Porque primeiro ele precisa obedecer a Deus. Porque a aliança que ele tem com Deus é maior que a aliança que ele tem como filho com você. Pastor, que heresia é essa? Seus pais, eles vão passar, mas a aliança com o Senhor você vai ter que prestar conta. Nunca obedeça um homem, seja seu pai, seu marido, seu filho, seu patrão, seja quem for. Nunca obedeça uma autoridade que fira os princípios do Senhor. Nós vamos entrar nisso. Você que trabalha na empresa, seu patrão manda você mentir, não faça isso. Seja demitido por fazer o certo, mas não desonre ao Senhor. Não obedeça a autoridade que fira a autoridade de Deus. Porque Deus não tem compromisso com autoridades erradas. Deus tem compromisso com princípios. Identidade. Por isso, pais, ele continua dizendo. Antes disso, ele diz o versículo 2. Ele diz: honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Preste atenção, Paulo cita duas coisas. No versículo 1 ele diz: filhos, obedeçam no Senhor. Ou seja, se você está debaixo da autoridade dos seus pais e eles estão mandando algum comando para você, obedeça, desde que não fira os princípios, mas obedeça. Agora no versículo 2 ele muda a ordem, ele diz: honre. Por quê? Porque obedecer é diferente de honrar. Obedecer é cumprir a vontade. Obedecer é cumprir o comando. Agora, o que é honrar? Honrar é você fazer aquilo que está no teu coração, não pela ordem, mas pela gratidão. Preste atenção nisso aqui. Paulo está dizendo: obedeça até que não fira os princípios, mas em todo momento honre. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Você não é obrigado a cumprir uma ordem que fira os princípios de Deus, mas você é obrigado a honrar em toda e qualquer circunstância. O que é honrar? Honrar é gerar gratidão. Olha, eu não concordo com isso, eu não vou fazer, mas eu honro a sua autoridade na minha vida. Consegue entender a diferença ou não? Sim ou não? Ou é muito difícil? Aí ele diz no versículo 3: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa sobre a terra. Perceba que para a obediência não tem nada. Obedeça pai e mãe porque isso é certo, ponto. Aí depois ele diz: honre pai e mãe. Por quê? Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a autoridade. Tem a ver com o princípio de reconhecimento. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem um coração que honra autoridades, ele sempre vai ter as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Porque honrar não tem a ver com a pessoa, tem a ver com aquilo que ela representa para mim. Seu pai pode ser o que for, sua mãe pode ser o que for, mas honra você sempre tem que honrar, você sempre vai ter que respeitar.
mesmo que vai ter momentos que você não vai obedecer por ferir princípios, mas honra é irrevogável. Porque tem a ver com princípio, não tem a ver com pessoas. Amém? Aí ele diz: faz isso. Honra seu pai, honra sua mãe, mesmo que eles não mereçam, mas não honre pessoas, honre a autoridade, honre o que eles representam. Se você fizer isso, tudo lhe irá bem e você terá vida longa sobre a terra. Por quê? Porque você não olhou para a pessoa, você cumpriu o princípio. Amém? Ah, mas meu pai não merece, minha mãe não merece. Ele não está falando de mérito, ele está falando de princípio. Quem cumpre princípio destrava bênçãos. Anota isso aí. Quem cumpre princípios destrava bênçãos. Versículo 4. Ele diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, mas antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. De novo, ele coloca a base, Cristo. Agora, preste atenção nesse aqui. Paulo, ele diz para os filhos obedecerem e honrarem seus pais. Agora ele vai falar dos pais para os filhos. Ele diz assim, ó: pais, não irritem os seus filhos. Só que ninguém consegue pregar sobre isso, porque ninguém sabe o que é irritar. O povo acha que irritar é trazer raiva. Irmão, não. Porque toda aliança sempre vai ter irritação. Até a aliança no dedo tem uma hora que irrita. Não é disso que ele está falando, irmão. Pastor, então sobre o que é? O irritar do texto está falando de provocar, tornar-se intenso o castigo. Sabe sobre o que Paulo está falando? Será que você aguenta, irmão? Paulo está dizendo assim, ó: pais, não pegue o peso que vocês tiveram na infância e não passem para os seus filhos. Irritar é endurecer, provocar peso. Não tem quando a sua pele se irrita e ela incha, ela inflama? É disso que Paulo está falando. Não faça da sua ferida uma consequência para o seu filho. Pelo contrário, aí ele diz: antes, eduquem-nos, não de acordo com o que vocês receberam. Não passe para os seus filhos o mal que vocês receberam. Pelo contrário, eduquem-nos na disciplina e na instrução que vem do Senhor. De novo, ele não está falando para qualquer pai, ele não está falando para qualquer mãe, ele está falando para pais que têm uma nova identidade, porque o Senhor é a base. Você já percebeu que tem pessoas que ela apanhou tanto na infância, que quando ela tem o filho dela, a única coisa que ela sabe fazer é bater? É sobre isso que Paulo está falando. Não passa para frente, não irrita, não provoque, não traga peso. Ah, mas meu pai fez assim comigo. Pois é, foi com você. Não passe para frente. Por quê? Porque nós estamos falando de transbordo. Se você transbordar o mal que você recebeu, você vai transbordar sobre o seu filho, e ele vai transbordar sobre o filho dele, e a maldição nunca se quebra. Está entendendo ou não? Você que é pai, ou você que quer ser pai, não use o seu passado ruim como base. Use as instruções do Senhor, a sua nova identidade nele. Amém? Não, mas quando eu era criança era assim. Pois é, foi com você. Não faça o mesmo, porque você tem uma nova identidade. E se você tem uma nova identidade, você tem a instrução do Senhor para os seus filhos. Amém? Amém. Para a gente terminar, falta 5 minutos, eu vou terminar logo, senão não vamos conseguir terminar domingo. Está conseguindo entender aí ou não? Versículo 5.
Paulo fala sobre o casamento, Paulo fala sobre os filhos, Paulo fala sobre os pais. Agora ele vai entrar no outro assunto. Olha o assunto que ele vai entrar agora, versículo 5. Servos, ou escravos, ou empregados, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor. Sirvam com autoridade, como serviram a Cristo. Procurem agradá-los, e não apenas quando eles estiverem observando. Como servos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos servos ou quer sejamos livres. Olha onde Paulo vai entrar agora, nos trabalhadores. Paulo vai dizer, no casamento, o homem faz isso, a mulher faz isso. Em família, o pai faz isso, o filho faz isso. No trabalho, olha o que ele diz: empregados, obedeçam aos seus senhores, aos seus patrões, em tudo. Como? Como vocês obedecem ao Senhor. Lembra que eu falei para você de obediência? A obediência à autoridade não pode ultrapassar a sua obediência aos princípios de Deus. Então, se o seu patrão mandar você roubar alguma coisa, você vai obedecer? Tem que obedecer, né, pastor? A Bíblia está dizendo que eu tenho que obedecer. Não. Você tem que obedecer como ao Senhor. O Senhor te mandaria roubar? Então não faça. Pastor, mas eu vou ser mandado embora. Você vai ser mandado embora, mas o Senhor vai te honrar. Amém? Amém? Então olha o que ele diz: empregados. 3 coisas ele diz: obedeçam, sirvam e trabalhem. Obedeçam, sirvam e trabalhem. Pastor, o que isso tem a ver com a minha identidade? Tem a ver que quanto mais você obedecer, quanto mais você servir, quanto mais você trabalhar, mais o Senhor vai te honrar aonde você trabalha. Porque olha como ele termina dizendo, versículo 8: lembrem-se, o Senhor recompensará cada um pelo bem que fizermos. Olha o que Paulo está dizendo: cumpra os princípios e Deus irá te honrar no seu trabalho. Não se preocupe com o que vai acontecer. Cumpra os princípios e Deus vai honrar você aonde você trabalha. Você recebe isso ou não? Aí ele continua dizendo, versículo 9. Agora ele vai falar com os senhores, com os líderes, com os empregadores. Ele diz: senhores, assim também tratem os seus servos como? Com honra. Agora olha a questão da semente que eu falei para você. O empregado no Senhor, ele planta a honra, ele planta a obediência, ele planta serviço, e o Senhor irá encarregar que ele seja honrado pelo seu patrão. Preste atenção, irmão, preste atenção no que Paulo está dizendo. Não faça pelo seu patrão, faça pelo Senhor. Porque não é teu patrão que vai aumentar teu salário, é o Senhor que vai te honrar financeiramente. Não faça por salário, não faça por promoção, faça pelo Senhor, e o Senhor trará o salário e a promoção para você. Você não pega, né, irmão? Você não entende disso. Aí ele continua dizendo: senhores, não ameacem os seus servos. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Olha o que Paulo está garantindo: não se preocupe, honre o seu patrão, obedeça ao seu patrão, trabalhe, sirva, porque o Senhor não tem
favorito, ele não vai favorecer seu patrão, ele vai favorecer quem cumpre princípios. Ele não está dizendo, olha, você tem que honrar seu patrão porque é seu dever. Não, ele está dizendo, planta, que o Senhor vai trazer a colheita, porque o Senhor não tem favorito, o Senhor não tem o menor e o maior, ele tem princípios. Quem honra princípios tem colheita. E olha o que ele diz: senhores, empregadores, líderes, não ameacem. Não ameacem. Pastor, o que é ameaçar? Ameaçar é colocar medo, é colocar em perigo, é prejudicar. Olha o que Paulo está dizendo: não se preocupa, porque se o seu patrão tentar te prejudicar, Deus vai honrar você. Por quê? Porque você cumpriu princípios. Agora, se o seu patrão quer te prejudicar e você tenta prejudicar ele de volta, irmão, Deus nunca vai entrar nessa guerra. E vai entrar na justiça. Eu vou te dizer uma coisa: a justiça do homem sempre vai favorecer o maior. Então não tenta ganhar em cima do seu patrão não, que você vai perder. Judicialmente você vai perder, porque ele tem dinheiro, você não tem. Agora, se você honrar como ao Senhor, o Senhor sempre vai favorecer, não o menor, mas quem cumpriu o princípio. Então, se você está em crise com alguma autoridade, faça a sua parte e o Senhor não vai te deixar ser prejudicado. Seja ela em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, cumpra princípios de honra e Deus vai honrar você, porque Deus não vai deixar você ser prejudicado. Amém? Amém? Tudo isso, princípio a partir da minha identidade. Paulo poderia deixar passar batido? Poderia. Eu poderia deixar batido? Poderia. Mas se está escrito é porque tem um princípio por trás. E se tem princípio, tem colheita. Entenda, irmão. Deus vai te honrar quando você honrar princípios. Deus vai multiplicar as coisas na sua vida quando você começar a transbordar. Transborde no seu casamento, transborde nos seus filhos, transborde no seu trabalho. Você que é patrão, você que tem liderados, transborde sobre eles. Cumpra princípios. Viva de acordo com a sua nova identidade. E Deus vai honrar você. Amém? Aqui nós fechamos a segunda parte do livro de Efésios. Nós vamos para a última. A partir do versículo 10, Paulo vai falar para nós como resolver as coisas espirituais. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai dizer o que recebemos. No capítulo 4 e 5, Paulo vai nos ensinar como viver a partir daquilo que recebemos. E agora no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vai nos ensinar como frear o diabo na nossa vida. Então, domingo, nós vamos falar sobre isso. Como resistir ao diabo. Como paralisar as obras do diabo. Com o homem você já entendeu. Honre. Faça como ao Senhor e o Senhor te honrará. Mas ao diabo, não há obediência ao diabo. Não há honra ao diabo. Há resistência. E domingo a gente fala sobre isso. Amém? Fica de pé, vamos orar. Pai, nós exaltamos o Teu nome por mais essa noite. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem declarado, tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, eu acredito que o Senhor tem algo novo para nós. Mas o novo do Senhor é carregado por princípios. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver uma vida de princípios. Nos ajude a transbordar, Pai, no casamento, em casa, no trabalho, nos projetos, em tudo que temos, tudo que somos. Pai, que o nosso transbordo não seja limitado a um lugar físico. Que o nosso transbordo não esteja ligado a uma pessoa simplesmente.
Que o nosso transbordo não seja ligado a recompensas humanas, mas que o nosso transbordar seja focado em honrar ao Senhor. Pai, que possamos obedecer às autoridades, que possamos servir aqueles que precisam e merecem o nosso serviço, que possamos honrar os dignos de honra, mas não por causa de pessoas, mas por causa do Senhor. Porque se agirmos assim, o Senhor nos honrará. Pai, que nenhuma das obediências, das ordens que vamos obedecer, fira os princípios do Senhor. Pai, que o medo que domine o nosso coração do que as pessoas vão fazer conosco, seja, Pai, substituído pela coragem do Senhor sobre nós. Pai, que não venhamos vendermos, que não venhamos amedrontar-nos, Pai, por causa das autoridades terrenas, quando elas nos tentarem fazer algo de errado, mas que nós possamos entender que o Senhor não tem favorito, que o Senhor honra quem honra princípios, que o Senhor abençoa quem vive por princípios. Não é sobre o maior ou sobre o menor, é sobre quem tem princípios. Então que possamos entender isso, Senhor, e a partir de hoje ativar princípios de honra, princípios de obediência, para que o Senhor venha se levantar ao nosso favor, porque nada nos prejudicará, ninguém nos passará para trás, porque no princípio o Senhor está cuidando de nós, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro colheita, eu declaro abundância sobre a vida daqueles que estão se movendo por princípios, Pai. E aquilo que eu disse anterior, eu declaro mais uma vez: que nunca falte semente para aquele que semeia, que nunca haja não falte honra para aqueles que honram, Pai. Que nunca falte reconhecimento para aqueles que reconhecem, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer multiplicação, que o Senhor possa trazer destravamento sobre a vida dos teus filhos, daqueles que se movem por princípios, Pai. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém? Que o poder de Deus, o sangue redentor de Cristo Jesus e a íntima comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Você diz? Põe a foto do bolo para nós aí. Sábado e domingo nós teremos o nosso primeiro festival de bolo. Eu conto com você. Você pode fazer a sua encomenda. Manda uma mensagem para nós aí no mensagem ou nos comentários aí, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana. Domingo, 6 horas, nosso culto presencial aqui em nome de Jesus. Paz, Deus abençoe.